Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui ao livro de Samuel 2. Ainda mais que serviria eu, porventura, não seria diante de eu, seu filho. Como servir diante de ti, assim serei diante de ti? Absalão e as concubinas de Davi. Então disse Absalão a Aitofel: Dai-me vossos conselhos sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabitamos com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e ouvindo todo o Israel que fizeste odioso para com seu pai, animar-se-ão todos que estão contigo. Amaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus para uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. O conselho de Aitofel e de Uzai. Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixai-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei. Fugira todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti o povo, pois a revolta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamar agora a Uzai o Inquira, e ouça também que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a tua palavra? Se não fala tu, então disse Uzai a Absalão: o conselho deu Aitofel, e desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conhece teu pai e seus homens, e sabe que são valentes, e estão enfurecidos com a ursa do campo roubada dos seus cachorros, também do seu pai, e homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará à espreita nalguma cova, em qualquer outro lugar, e será caído no primeiro ataque algum dos teus, e cada um que ouvir dirá: houve derrota no teu povo, e segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como do leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e homens valentes não os que estão com ele, são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda pressa reúna todo o Israel, desde Dan a Berseba, em multidão como areia do mar, e tudo em pessoa, vãs e 1.000 deles. Então irei para com ele em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele ficará, e nenhum dos homens com ele estarão em nenhum só. Se ele retirar as coisas da cidade, todo Israel levantará a corda, e aquele que lá a cidade arrastá-lo-ei, irmos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é conselho de Uzai, o arquita, do que o Aitofel. Pois ordena o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai, Zadok e Abiatar, sacerdotes, e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel.
porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes essa noite nos vales do deserto, mas passe sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ela está. Estavam Jonatas e Amaiá junto em Rogel, e uma criada lhe dava aviso, e esses iam e diziam ao rei Davi: por que não podia ser visto entrar na cidade? Visou, porém, os moços, que avisou Abisalão, porém ambos partiram logo apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha o poço de seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou a coberta, estendeu sobre a boca do poço, espalhou grão pilados de cereais sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Abisalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaias e Jonathan? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas, havendo-os procurado sem olhar, voltaram para Jerusalém. Mal retiraram e saíram logo do poço, e voltaram o aviso a Davi, e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o seu povo que com estava se levantaram e passaram ao Jordão. Quando amanheceu, já nem um só havia que tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido por seu conselho, abardou o jumento, dispôs-se e foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Abisalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amassa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amassa, filho de certo homem chamado Itra, ou Ismelita, o qual se deitava com Abigail, filha de Naás, irmã de Zuria, mãe de Joabe. Israel, pois, e Abisalão acamparam-se na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre Abisalão. Tendo Davi chegado a Maim, Subi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Moquir, filho de Amiel, de Lo, de Bar, e Barzilai, o Giatita, de Rogeli. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barco, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilha, também mel coalhada, ovelhas, queijos de gado, e os que trouxeram a Davi ao povo com que ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Contudo, havia o povo que tinha conseguido, pois sobre eles capitães de 1000, capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob Abisai, filho de Zuria, irmão de Joabe, o outro terço sobre Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondei, porém, ao povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que a cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: e os que agradar, pois isso farei. Porteais, rei, ao lado, toda a porta, e todo o povo saiu a centenas e milhares. Deu ordem ao rei, a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Abisalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei
dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, encontrou-se com Israel e deu batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel banido diante do servo de Davi naquele mesmo dia. Houve ali grande derrota, com perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu batalha por toda aquela região e aquele bosque naquele dia. Consumiu mais gente do que a espada de Absalão. Indo Absalão montado seu mulo, encontrou com homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos do carvalho. Absalão, preso nele, a cabeça ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Viste-o, porque logo não o feriste ali, derrubando por terra? É forçoso me seria dar-me 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me passassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu te disseste procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram 10 jovens e levaram armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe trombetas, e o povo voltou a prosseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e lançaram no bosque, numa grande cova, lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu a seu próximo nome a coluna, pelo que até hoje se chama monumento de Absalão. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Então disse Aimaias, filho de Zadok: deixe-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou o poder de seus inimigos. Mas Joabe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e diz ao rei que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após a etíope. Disse a Joabe: pois quem agora correis tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Será o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre, Aimaas. Correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava apacentando entre as 2 portas da entrada, e subiu a sentinela ao terraço à porta do muro, e levantando os olhos viu um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só para as boas notícias, vinha andando e chegando. Vi a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo.
só. Então disse o rei: também este traz boas notícias. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro, parece ser correr de animais, filho de Zadok. Então disse o rei: este é de bem e trará boas notícias. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus,